Pergunta. Li faz pouco num artigo de jornal o seguinte: a perfuração do corpo de Cristo e sua crucificação representam o acontecimento histórico mundial da reconciliação da divindade com a humanidade. Foi o acontecimento mais importante de toda a história, sobre o qual se refere quase todo o pensar religioso mais profundo das eras antes e depois de Cristo. Pouco antes havia lido a dissertação de Abdrushim, muito convincente para mim, sobre a morte do Filho de Deus na cruz. Não poderia ser publicada no mesmo jornal uma resposta com base nessa dissertação? Certamente muitas pessoas teriam grande interesse nessa questão. Resposta. Se essa concepção indica a profundidade de um pensamento religioso, então é de lamentar. Não me manifestarei através de jornal. Sem considerar que o jornal, de qualquer forma, recusaria a aceitação de um artigo contrário, aceitação que eu não me poderia decidir a solicitar, porque eu mesmo considero minhas dissertações com a máxima seriedade. Mesmo assim, com a melhor boa vontade, não me sobraria tempo para isso. Mas também o respeito para com o próprio objetivo me impede de participar disso em discussões públicas nos jornais. Um ser humano que realmente procura com seriedade não se contentará com tais artigos e explanações. Encontrará, finalmente, o caminho para minhas dissertações, para depois reconhecer com espanto, como Vossa Senhoria, a inexatidão de muitos conceitos em voga. Visto que o leitor já leu a dissertação, torna-se desnecessário para mim entrar em pormenores sobre o assunto em si. Quem, aliás, puder pensar até certo ponto, sem ser influenciado, terá de encontrar, na opinião exposta pelo jornal, um obstáculo duvidoso que não o deixará tranquilo, impelindo-o ainda mais à séria procura da verdade. Devia ser dificílimo para todo o ser humano, com íntimo vivo, aceitar que justamente um crime e assassínio praticado contra um mensageiro vindo do divino tivesse que trazer a reconciliação dessa divindade com a humanidade. Deus permitiu que seu Filho saísse de toda a magnificência para vir a esta sombria terra entre os seres humanos que dele se haviam desviado, a fim de lhes indicar, pelas explicações de sua palavra, que também podemos chamar de mensagem ou doutrina, o caminho que conduz ao seu reino luminoso. Que essa humanidade, a quem era destinada a mensagem de Deus, tenha então rejeitado o mensageiro, perseguindo-o com ódio e por fim ainda o martirizando e assassinando, foi uma consequência de seu pecado ou de seu erro ao colocar o raciocínio terreno no lugar de Deus como seu verdadeiro soberano. Em vez de reconhecer, entretanto, mais tarde, essa nova culpa como fruto do grande pecado original, enalteceram esse crime e essa rejeição do mensageiro de Deus, transformando ambos os fatos numa resplandecente festa de reconciliação dessa humanidade criminosa com a divindade insultada por esse assassínio. Um atrevimento bastante forte, francamente. Como será que essa estranha humanidade imagina a sua divindade julgando poder proceder de tal maneira impune com ela?